Renato entende que o elenco precisa de um choque de realidade, precisa da chamada injeção de ânimo, mas precisa de mais. O Vasco da Gama, entende Renato Portaluppi, não precisa apenas de uma motivação interna, não precisa apenas ajeitar a casa, o que vai acontecer com a chegada de Renato, mas precisa também de pontuais reforços. Renato já detectou as necessidades dentro do elenco, né? Hoje o Vasco da Gama tem duas grandes necessidades vistas por Renato Portaluppi, que é a posição de volante, é talvez a maior prioridade nesse momento para a janela de transferências, que vai até o dia 27 de março, é algo que eu venho comentando aqui com vocês, e o Vasco da Gama também precisa de um jogador para o sistema defensivo, um zagueiro pelo lado esquerdo. O Vasco hoje conta com o Lucas Freitas, mas o Vasco quer um outro jogador mais experiente. O Renato, ele tem um pilar nesse trabalho no Vasco da Gama, que é colocar em campo jogadores experientes, jogadores maduros, jogadores com a chamada cancha. E o Vasco tem pelo lado esquerdo do sistema defensivo dois atletas, que é o Roberto Renan e o Lucas Freitas, jovens, que talvez não estejam acostumados a segurar exatamente esse pepino, essa pressão que se tornou o Vasco. Então o Vasco observa o mercado à procura de um volante e também de um zagueiro. Volante ainda não tem um nome específico, muitos nomes chegam à mesa, a gente ouve de dentro do Vasco da Gama informações referentes a muitos jogadores, só que até o momento não tem um nome específico que o Vasco da Gama mira, né? Ontem, inclusive, o Jorge Nicola trouxe uma informação sobre o Wallace, né? Entrou em contato com o dirigente do Cruzeiro, o Cruzeiro que hoje tem como diretor executivo inclusive Bruno Spindel, que era o antigo diretor executivo do Flamengo. E nesse contato que foi feito pelo Jorge Nicola ao dirigente do Cruzeiro, não foi confirmado nenhum tipo de negociação, nenhum tipo, principalmente procura por parte do Vasco. Eu tenho informações pelo lado do jogador. E a informação que eu tenho pelo lado do jogador é que também, no momento, o Vasco não procurou o Wallace. Então, se não houve procura no lado do Cruzeiro, se não houve procura no lado do jogador, significa que o Vasco ainda não demonstrou interesse no atleta. Jogador que já trabalhou com o Renato Portaluppi, jogador que tem moral com o Renato Portaluppi, volante que não está jogando no Cruzeiro e para mim seria um nome ideal para fechar com o Vasco. Isso eu já estou falando com vocês, ó, há muito tempo. E aí, amigo vascaíno, gostou do vídeo? Então é claro, não perca tempo e já se inscreva aqui no canal para ficar sempre muito bem informado sobre as notícias do nosso Vascão. De vascaíno para vascaíno, porque aqui é Vasco.